Gente, boa tarde. Obrigada pela presença de todos e todas vocês. A gente está muito feliz com esse ciclo, com a acolhida e parceria aqui do Ed e do Marcelo, com o Teatro Escola Segundo Ato, né, que nos receberam com com muito amor, muito carinho mesmo, né, assim. E vou começar, como a gente tem começado os outros encontros também, que é destacando o que hoje também é o tema da nossa conversa, que é os recursos de acessibilidade comunicacional. Então, vou começar com as audiodescrições, falando um pouco, especialmente para as pessoas videntes e ouvintes, a acessibilidade, né? Esses recursos ajudam a gente a voltar a sensibilizar os nossos sentidos, que às vezes ficam um pouco anestesiados, né? Então, às vezes a gente passa pelos lugares, vê as coisas, mas não as percebe, né? Então, acho que é importante a gente começar a ficar sensíveis, porque isso tem bastante a ver com o que a gente vai trocar hoje aqui. Então, quando a gente chega aqui na escola, a gente passa por um corredor estreito, em rampa. Aí quando a gente chega aqui no hall, na recepção, nas paredes tem vários quadros com as artes de divulgação dos espetáculos que a escola já montou com seus estudantes, muitas montagens ao longo dos anos, diversas turmas. Passando essa recepção tem uma cozinha com um balcão preto. Passando a cozinha, lá no fundo a gente tem um banheiro acessível. E aí quando a gente entra aqui no teatro, né, para quem está chegando à direita, a gente tem um teatro que é pequeno, super aconchegante, um charme, com paredes cinzas e alguns detalhes de colunas na cor preta, alguns quadros também com fotos de cenas de espetáculos, ao fundo também mais quadros com divulgação de peças que eles realizaram. Tá faltando parede já, né, Ed, para as peças. As carteiras na plateia estão íngremes, né, e elas são carteiras de madeira mais antigas. E no palco, a gente tem um palco que é mais ou menos no nível do chão, com um solo de linóleo. E no palco temos uma mesa de madeira coberta por um tecido na cor bege. E estamos eu, Jaqueline, à minha direita, Roberto, o nosso intérprete em Libras, que vai revezar depois com o Marco. E à minha esquerda, a nossa convidada especial de hoje, que é a Malu Silva. Eu vou me audiodescrever, depois Roberto se audiodescreve e Malu. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos claros que estão presos em coque, tenho os olhos claros, eu visto uma camisa larga verde limão, com detalhes nas mangas e na gola em estampas coloridas com bastante cor roxa, uma calça branca, botinhas sem salto pretas. E esse é o meu sinal, em Libras. Bem, boa tarde a todos. Eu sou a Malu Silva, sou uma mulher negra, de cabelo curto, hoje no tom marrom. Visto uma camisa de manga até a metade do braço, 3/4, saia em tricô, sapatilha preta com detalhe dourado. Eu sou Roberto, homem de pele clara. Eu visto uma blusa de manga comprida, preta, e também calças pretas e um tênis preto. Esses encontros, a gente fez esse ciclo de encontros, que foram 3, hoje é o nosso último dia. Eles fazem parte de um projeto que foi aprovado pela Política Nacional Aldir Blanc, de apoio à cultura. O projeto se chama Onde Estão as Alianças e ele prevê o desenvolvimento de um roteiro de um filme em curta-metragem. E essas ações, né, as trocas que a gente está estabelecendo aqui, elas estão nutrindo a escrita, a pesquisa para a escrita desse roteiro, que parte de conceitos como branquitude e das relações interraciais como ponto de partida, né, para desenvolvimento das cenas, dos personagens. A equipe já vem fazendo algumas parcerias em projetos culturais ao longo dos últimos anos, de maneira em teatro, em música, articulando com a literatura. O nosso primeiro dia foi com a professora Isilda Toledo, que está aqui presente hoje.
O nosso segundo dia foi com o Felipe Antunes, que é músico, diretor musical também dos projetos em teatro e em cinema que a gente vem desenvolvendo. E hoje a gente tem aqui a Malu Silva. O nosso encontro de hoje leva o seguinte título: Libras, audiodescrição e atuação. Gesto, literatura e performance na cena acessível. Então, para dar uma dica de que a gente vai ficar sensíveis aos aspectos poéticos e criativos que essas línguas, essas linguagens podem despertar, né? Como que elas podem ser, para além da comunicação, né? Também arte. Assim como o idioma em português vira literatura quando ele é transformado num poema, o que pode acontecer com as libras, né? Com os sinais da Libras. Então, eu vou apresentar brevemente aqui a nossa convidada, com um pequeno currículo, que está um pouco resumido, assim, né? Mas, enfim. A Malu é graduada em Educação Artística, Pedagogia e Letras Libras, com pós-graduações em Educação Especial, Deficiência Auditiva, Ensino de Libras, Tradução e Interpretação em Libras LP e em Psicopedagogia Clínica e Institucional. É mestre em Educação, possui 29 anos e meio de experiência na educação básica e atuou como professora em cursos de graduação e pós-graduação. Foi coordenadora do curso de Pedagogia e professora intérprete de Libras na Prefeitura de Atibaia. Participa da comunidade surda há 20 anos. Atua como professora bilíngue e tradutora intérprete de Libras LP, com certificação Pro-Libras do MEC, em diversos contextos, como os contextos educacionais, artísticos, políticos, entre outros. É CEO do Centro Educacional de Idiomas Libras, o CEI Libras, né? É premiada com a medalha Zilda Arns em 2011, recebeu títulos de Profissional do Ano em 2018, Comendadora em Nível Nacional e Melhor Professora de Libras em 2024. Bem-vinda, Malu! Obrigada! A gente tinha trocado um pouco antes sobre alguns temas, algumas questões para orientar o encontro, mas acho que podia começar com você se apresentando, contando a sua trajetória da maneira que você quiser e a gente vai daí. Tentar resumir, né? Bem, falar quem é a Malu, na verdade, né? Essa questão do encantar-se por algo na vida. A gente tem que sempre pensar nisso. Não é só a questão de escolher algo na questão profissional, mas aquilo que te encanta, que te motiva a continuar e não desistir. E o meu trabalho, voltado à questão da comunidade surda, da educação de surdos, e estar voltado a esse trabalho de forma profissional, foi exatamente por momentos de angústia que eu vivenciei. Lá em 2004, quando eu comecei a estudar, ou ter um pouco de curiosidade sobre a língua de sinais, o que era isso? Com o alfabeto manual, um papelzinho lá com o alfabeto. E aí, quando foi em 2007, eu fui para uma escola onde havia crianças surdas em salas especiais, que até então não tinha esse processo de inclusão, e eu coloco essa palavra muito entre aspas, que eu ainda não acredito nessa inclusão que está acontecendo desde então, mas eu estava lá. E me inquietava ver as crianças surdas chegando até mim, tentando se comunicar, e eu não conseguia fazer isso. Então, tinha que estar sempre atrás do professor. Professor, o que está sendo sinalizado ali? Eu falei, não dá para ficar assim. Então, é aquela coisa, você sair da sua zona de conforto e correr atrás de algo. E foi isso que eu fiz. Fui buscar cursos, fui entrar na comunidade surda e eu tive o prazer de ter 2 professoras surdas que me fizeram essa inserção neste mundo. Né? E agradeço muito a elas até hoje. Porque se não fosse esse caminhar, de dar as mãos para poder eu entrar nesse mundo, eu não estaria onde eu estou. Então, eu agradeço muito, vou aproveitar esse momento para agradecer a 2 professoras, que é a Ilomena Barbosa e a Morize Saruta. E na sequência veio a Silvia Lia e veio o Neivaldo Zovico também, que são surdos, que me falaram, não, você tem jeito para a língua de sinais, você tem jeito para ser professora de surdo. E foi por causa deles que eu comecei a buscar essa formação. E eu tive a minha primeira sala de surdos em 2008, né? Tanto que o Isaac está aqui presente, que foi meu aluno também, já estão aí há 20 anos juntos. E é isso. E quando você pensa na língua de sinais, você vai pensar por uma outra vertente,
que não é somente os sinais pelas mãos, é a tua expressão corporal, é a tua expressão facial. E como eu já tinha feito teatro, e é uma coisa que me encanta até hoje, é o lugar que eu me sinto à vontade, eu falo assim, a minha segunda casa, foi juntar a língua de sinais com o teatro. E a partir daí que eu fui juntando essas duas vertentes e continuei o meu trabalho. E lógico que quando você vai entrando na área artística, trazendo acessibilidade, vem um outro ponto, que é a questão da audiodescrição. A audiodescrição na minha vida, ela aconteceu de uma forma muito inesperada. Foi quando meu avô perdeu a visão e quando eu voltei para reencontrá-lo na Paraíba, ele já tinha perdido a visão, e ele fez uma cena que guardou assim, ficou dentro de mim durante muito tempo. E eu não entendi o que era, nem sabia o que era a audiodescrição. Mas quando a gente estava sentado na varanda da casa dele, e tinha um jardim de flores de hibisco, e ele já não via mais aquelas flores que ele cuidava tanto. E ele perguntou, fala para mim, como que é essa flor? O que essa flor representa para você? Passa para mim o que você tá vendo aí. Eu falei, o que eu faço? Como que eu vou explicar isso para ele? Mas é aquilo, ele já tinha essa visão, a memória visual do que era a flor de hibisco. Eu falei, põe a mão nela e começa a descrever para mim o que você está vendo. Que textura você está sentindo? Quantas flores tem nesse jardim? Quais são as cores que tem ali? Ele foi me orientando a ter essa percepção de sensibilidade do que é você passar em palavras aquilo que você está vendo. Ou seja, transformar imagens em palavras. Mas não é qualquer palavra. O que aquilo o que ela te remete? Que sentimento ela te traz que vai ter que chegar para essa pessoa também. Então, eu guardo isso comigo, eu só fui voltar a lembrar dessa história quando eu comecei a estudar a audiodescrição em 2012. E aí fez todo sentido para mim. Então, o meu professor de audiodescrição estava lá atrás, com o meu avô. E hoje, depois de 20 anos trabalhando nessa questão, eu sinto cada vez mais a responsabilidade de fazer o melhor. Não é melhor para mim. Não é a questão de você ter titulações, de ter certificados, não é isso que a gente leva para a vida. Isso aqui são coisas que o sistema cobra da gente nos lugares que nós vamos trabalhar. Mas o que a gente tem que levar para as pessoas com deficiência é a sensibilidade. É se colocar no lugar do outro. É uma palavra que a gente sempre usa, às vezes, que é a empatia. Como que eu gostaria de ser tratado num ambiente que fosse realmente acessível? Eu não tenho deficiência. E falar que não ter deficiência é uma enganação. Porque a maior deficiência que nós temos é não saber lidar com o outro que tem deficiência. A deficiência está em nós, não está neles. E é essa barreira que nós temos que lutar para que ela possa se desfazer. Pensar numa igualdade. Ter ou não ter deficiência não é a questão de rotular a pessoa, mas fazer com que ela possa estar em todos os lugares. Não ter um horário marcado para estarem presentes. O direito de ir e vir é para todos. Então, assim, é um pouquinho do que eu posso falar. Obrigada, Malu. Acho que essa... A gente vai chorar, tô falando. Já começamos. Mas é porque eu acho que tem algo bem importante, assim, da maneira também como você lida, né, com a acessibilidade, que é essa sensibilização. E eu sou uma pessoa ouvinte e vidente e comecei a ter também contato com acessibilidade muito por conta da exigência, né, por lei, desse recurso, né, em atividades culturais. E aí eu tive uma oportunidade em 2023 de fazer... Eu tenho um trabalho com um grupo que que trabalha com arte dentro de hospitais pediátricos, né? Então eu durante muitos anos trabalhei semanalmente em pediatrias de hospitais. Hoje eu estou afastada do hospital, mas a gente fez um projeto de desenvolver um espetáculo a partir das nossas experiências. E nos hospitais a gente também encontrava crianças, acompanhantes em geral, que poderiam ser pessoas surdas, pessoas com deficiência visual, e também com algumas outras questões. Então, às vezes a pessoa ouvia e enxergava a criança, mas ela não se comunicava pela fala, né, por questões de saúde.
E aí a gente, através da perspectiva da arte, inventava línguas, né, de uma maneira criativa, artística, para se comunicar. Então, ali foi a minha primeira percepção mais profunda das diferenças, né, entendendo que a deficiência ela é posta em relação à norma, né, e a norma, o nome já diz, ela é um ponto referencial, né, e aí a menor distância da norma nos coloca já na diferença, né? A gente falou bastante sobre questões raciais no primeiro encontro, então existem várias maneiras de você estar distante da norma e a característica de não enxergar, por exemplo, já te coloca, e hoje a gente chama isso de deficiência, né? E aí tem um pouco dessa sensibilidade que nesses processos, tanto no hospital, e aí a gente fez oficinas de teatro, de máscaras teatrais com pessoas surdas, com pessoas com deficiência visual e o apoio das equipes, né, que estavam ali para fazer a interpretação. E o que era mais rico é que quem realmente precisava desses recursos, na nossa percepção, especialmente eram as pessoas videntes e ouvintes. Então, mesmo quando a gente não tem público, né, que é público de pessoas surdas e pessoas com deficiência visual, é muito importante que as pessoas videntes e as pessoas ouvintes estejam em contato com essas outras formas de comunicação, com as outras línguas, para tanto exercitar empatia em situações a partir daquela experiência e também para analisar as suas formas de expressão e de impressão, né? Então, por exemplo, acho que é importante falar, né? Aqui a gente está articulando com uma criação artística em cinema, né? Então a gente vê as coisas na tela. Mas é importante dizer que a gente tem aqui um ruído de ar-condicionado, a gente também tem um som ao fundo de uma música de samba que está tocando, a gente sabe que é samba, mas não dá para entender a letra, que deve ser do bar vizinho. Em algum momento tocou um celular. São informações que parte de quem está presente recebeu, parte de quem não está presente não recebeu. E dentro de um roteiro, elas podem significar coisas diferentes, né? E fazer sentido para eles, né? Que nem nós estamos aqui, todo mundo está sentado, nós estamos aqui no palco, e se tivesse uma pessoa com deficiência visual, ela estaria nos ouvindo. Né? Então, essa importância da audiodescrição, quando você coloca em que lugar que nós estamos. Né? Então, quando a Jaque começou a fazer essa audiodescrição desde a entrada do espaço até chegar onde nós estamos, isso faz total diferença para as pessoas com deficiência visual. Né? Então, passar informação, garantir que isso realmente chegue a todo mundo. Então, o recurso, tanto da Libras quanto da audiodescrição, ela não é somente para as pessoas com deficiência visual ou com surdez. Às vezes uma pessoa, por exemplo, que não sabe ler e escrever, que não é alfabetizada, a audiodescrição ajuda a pessoa nesse contexto. Às vezes, por exemplo, aqui, vamos pensar um pouco na acessibilidade onde nós estamos. Os cartazes que estão aqui, por exemplo, se uma pessoa cega viesse até o espaço, né? Estou provocando agora o Ed, não tem nada a ver com a história, né? Mas acho que é importante pensar sobre. Tem os cartazes aqui, mas nós estamos vendo, a Jaque falou que tem vários cartazes aqui, de várias apresentações. E eu, enquanto cego? O que está em cada imagem? E aí, como é que eu faço essa acessibilidade acontecer? Ou eu faço a questão em braille, ou então eu faço um QR Code com a audiodescrição ali, para que ele possa ouvir essa audiodescrição. Então, são pequenas ações que fazem todo o diferencial quando as pessoas vão para os espaços. Por que às vezes o cego ou o surdo não vão para os espaços culturais? Porque não há divulgação. Né? Às vezes a informação não chega até eles. Então, quem são essas pessoas que podem fazer isso acontecer? Como é que a gente pode trazer essas pessoas para isso? E eu acredito muito na área cultural, quando começou os projetos, isso lá em 2021, quando começou a Lei Aldir Blanc, depois veio a Paulo Gustavo, e agora a Lei Aldir Blanc, PROAC, enfim, que começou a colocar isso como uma exigência nos projetos, exatamente para tentar fazer com que as pessoas com deficiência cheguem a esses espaços, porque eles não vão. Então, é algo que está sendo pensado agora. E pensar em legislação, a lei de acessibilidade ela começou em 2000, gente. Nós estamos em 2025 e ainda é uma luta constante da comunidade surda, das pessoas de forma geral com deficiência, para chegar nesses espaços. Então, o que nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, podemos fazer para que isso possa mudar? Né? No nosso país, sempre as coisas são sempre exigidas por lei, por obrigatoriedade, e não deveria ser assim, né? Deveria ser algo tão natural.
E eu sinto que também tem essa percepção de que há um universo riquíssimo no contato, tanto no ambiente profissional, né, que no nosso caso aqui, né, é criativo, artístico, cultural, quanto nos ambientes, pensando no argumento do roteiro, né, quais relações pessoais a gente estabelece com as pessoas que são diferentes da gente. Então, geralmente a gente também ouve, né, alguma história, tipo, alguém que morava perto era uma pessoa surda ou alguém familiar. E aí a gente vai entendendo o quão segregados a gente está, né? A gente sempre acaba tendendo a conviver com pessoas muito semelhantes a gente. E no contexto da criação artística, o que começou a me interessar é, por exemplo, isso, né? A gente está aqui, talvez se a gente tivesse o recurso de fone, por exemplo, para pessoa cega ou deficiente visual, teriam várias descrições. E aí tem um autor que a gente sabe é reconhecido por conta da riqueza de detalhes, que é o Eça de Queiroz, né? Então ele vai descrever que a sala tinha uma cortina que estava presa por uma corda dourada, trançada. Ele vai descrever muitos detalhes. E isso eu acho muito interessante também. O que a gente escolhe contar do que a gente está percebendo pela visão e o que a gente escolhe esconder. Que narrativas surgem, né? Porque se eu me levanto e vou ao banheiro, pode ser algo que não é tão importante para uma pessoa cega presente saber que isso aconteceu. Mas, pensando na ficção, vamos pensar que é um filme de suspense. Isso é muito importante, né? E como que eu vou descrever? Que eu caminho até o banheiro, ela caminha lentamente. Ela caminha lentamente com muito cansaço, porque seus ombros estão curvados. E aí a gente vai entendendo muito do que é a atuação, que é como a gente cria. Então, acho que pensar no recurso da audiodescrição ajuda a compor personagem, que então ela é cansada, então ela talvez esteja com os ombros curvados, talvez com um pouco de olheira. Isso é uma coisa que caminha junto, né? E, nesse sentido, as pessoas cegas, pessoas que trabalham com esse tipo de recurso de acessibilidade, podem contribuir muito para essa criação. Aí, queria voltar um pouco para a coisa da atuação e saber um pouco assim, também o quanto você conscientemente traz para o seu trabalho de intérprete, ou também o que vai sendo intuitivo entre esses dois ofícios, né? Que no seu caso eu sinto que eles são muito juntos, não é uma coisa separada, né? Acho que você podia contar um pouquinho também em relação à atriz e à intérprete, né? Isso é uma coisa que as pessoas sempre me falam, né? O que é o diferencial de você estar interpretando, seja um show, seja um teatro, dentro da área artística, qual o contexto que eu vou escolher? Você faz algo de uma forma diferente, as suas mãos dançam no ar, né? A gente percebe que você traz a emoção. Às vezes eu não sei libras, mas você sinalizando eu consigo entender o contexto. E isso, gente, vem do teatro, né? Todas as técnicas que a gente aprende, a questão de a forma como você vai estudar um texto, como vai ser a sua entonação de voz para poder compor aquele personagem. O tipo de comportamento de andar, como a Jaque falou. E aí, quando eu falo da fala do personagem, como é que eu trago isso para a língua de sinais, né? É trazer o teu corpo, é trazer as tuas mãos, é trazer a tua expressão facial e corporal para trazer aquela fala. Então, assim, é um estudo muito profundo. E quando você assiste vários intérpretes, você consegue perceber essa diferença do jeito de sinalizar, né? A leveza que, de repente, o timbre de voz da Jaque tem, é essa leveza que eu vou fazer nas minhas mãos. Se, de repente, é um personagem que é mais bravo, mais assim, né? Imponente, essa língua de sinais vai ter que sair aqui também. Então, é você emprestar o teu corpo para a fala de alguém. E esse tempo que eu tive em sala de aula na educação infantil me trouxe muito essa prática de contar a história, né? Então, mudar a voz. Agora eu sou uma velhinha, uma coisa mais diferenciada. Então, você fazendo a entonação de voz enquanto ouvinte, eu vou trazer isso para a língua de sinais, né? Mesmo não tendo a questão da língua de sinais especificamente numa contação de história, mas quando você faz as crianças, né, representar determinadas situações, ou como é que vocês, né, fariam a movimentação de um leão? Com criança ouvinte. Como que seria a pata desse leão? Né, essa coisa de fazer isso aqui. Como é que o leão anda? Como é que ele se locomove? Então, essa coisa, né, do olhar aqui.
eu trago essa questão de trabalhar a expressão corporal com a criança, eu trago para o meu trabalho. Porque é essa informação que o surdo quer saber. Não é só o sinal de leão, mas eu ser o leão. Que a gente fala também dentro do teatro e também na língua de sinais, que é o incorporar. Que é isso aqui. Então, essa expressão do incorporar é a entrega que a gente faz enquanto ator, enquanto atriz, quando você coloca uma roupa, quando você, de repente, tem que passar por um período de uma sociedade. Que ano que eu vou estar? Então, quais são os tipos de expressões que eu vou utilizar? Tudo isso, ó, vem aqui. Então, eu falo que é uma entrega de corpo e alma, pensar em língua de sinais. E quando fala na audiodescrição, a gente teve um desafio um tempo atrás aí, no SESC, que foi exatamente fazer a audiodescrição de um espetáculo que é todo com mímica. Como é que eu tinha que fazer tudo isso em 40 minutos? E aí vem essa questão. A gente, enquanto ator, enquanto atriz, tem o texto para ler, memorizar, fazer os grupos de estudo e tudo mais. Quando você recebe esse repertório com antecedência, você consegue se debruçar, assistir aquele vídeo várias e várias vezes e começar a fazer tua audiodescrição. E tentar conciliar o tempo da cena com a tua fala. Mesma coisa acontece com vídeos feitos em língua de sinais, né, do audiovisual. Você também tem esse tempo de estudo, de preparo, de traduzir de uma língua portuguesa para a língua de sinais. E a partir dessa tradução, pensar nesse momento criativo. Como é que eu posso me portar dentro da minha língua de sinais? Então, gente, não dá para você deixar de lado o teu corpo, né? Para poder passar essa comunicação, seja através da língua de sinais, seja através da audiodescrição. Eu acho muito especial, assim, ouvir a Malu, porque a gente fez um trabalho no passado, que é um espetáculo em que a gente está juntas, e aí em algum momento, que para mim foi muito importante, acho que naquele momento foi intuitivo, mas eu não gosto de, assim, eu tenho uma predileção pelas relações horizontais, né, no trabalho, pelo círculo, e aí eu me incomodava dela, também como quando eu estou assistindo, me incomoda um pouco, especialmente espetáculo, quando tem alguma coisa acontecendo aqui e a pessoa que está interpretando está deslocada. Porque eu também fico pensando que pode ser mais interessante que a pessoa consiga ver as duas coisas acontecendo aqui, né? E isso tem a ver muito por conta dessas oficinas que eu falei, que eu tive essa experiência em 2023, porque é isso, a gente começou a entender que o ideal era que todo mundo que falasse ficasse ao lado da intérprete. A gente estava num círculo e se deslocava para a pessoa que precisava, para pessoas surdas poderem ver as duas coisas acontecendo. Então eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo. E aí a gente fez esse trabalho juntas e é bem essa disposição, né? Uma mesa e 3 cadeiras e a gente fica juntas. E aí a partir também de depois assistir os registros e o que a gente fez, tem uma cena que eu acho que é bem emblemática, que eu manipulo uma cobra cênica, assim, né? Em cena. E aí a Malu tem a sinalização, mas o que eu acho lindo é que aí o que ela propõe, ela justamente faz, né, essa sinalização da Libras, mas ela faz o mesmo movimento, que eu manipulo a serpente e a serpente lambe o meu ouvido. E aí ela está do meu lado fazendo essa mesma ação com o braço. E aí isso também já é aquilo que eu estava falando, né? Como o idioma português vira literatura. Aqui é como a Libras vira dança, porque já é uma coreografia, né? Aí já vira dança também. E isso só foi possível porque provavelmente eu poderia criar uma coreografia enquanto artista da cena, com alguém também da dança que pudesse contribuir, mas ela não teria essa qualidade digo não no sentido de valorizar ou desvalorizar, mas na qualidade, tipo, qual é a qualidade de movimento? Ele é muito específico. O time, né? Acontecendo ali. E aí eu lembro que a gente fez essa oficina, era de máscaras. Em teatro, às vezes a gente trabalha com umas máscaras, que se chama máscara neutra, e tem umas variações. Aí você coloca, e aí a gente entendia que assim, você vai, tem aqui um grupo, eu vou simular, porque acho que vai ser mais didático. Para trabalhar com a máscara, a gente coloca a máscara de costas, quem está coordenando a prática dá um sinal sonoro, e eu já viro de máscara. Então, nessa oficina, o que aconteceu? A pessoa que era surda, que estava participando, não tinha como... Aí a gente falou, então ela tem que ter algum sinal visual. Tá, já foi uma sacada. E essas máscaras, elas têm os orifícios muito pequenos. A gente passa a ver pouco. Então, para a pessoa surda,
perder o referencial da visão junto era muito angustiante, não era muito produtivo. Então a gente entendeu que aí tem que se produzir uma máscara que a pessoa surda não perca o referencial da visão, porque não só é algo que nos desnorteia de uma maneira geral, mas especialmente quando você não tem outro sentido para te apoiar, pode ser perigoso, inclusive, né? E aí, acho que voltando um pouco aqui também para as pinceladas das palavras do tema e para a nossa experiência juntas, o que me interessa é essa noção de reciprocidade. Claro que a gente também pensa, né, a legislação e a importância das pessoas com deficiência acessarem os espaços, especialmente os públicos, e fruírem as experiências como as pessoas que não têm deficiência. Isso é um ponto que é importantíssimo. Outro ponto que acho que a gente também está tentando trazer é para não sempre ficar nessa militância só, que ela é importante, mas ela é exaustiva, e a criação, né? Como a gente pode falar da deficiência pela perspectiva criativa, e que só a pessoa com deficiência vai poder contribuir naquele sentido, né? Então, só para também saber, alguém que gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta, porque a gente pode fazer assim, num bate-papo e ir seguindo depois. Deixar a gente fala até amanhã, né? Vocês têm alguma... Você controla o tempo. Alguma memória, também pode ser qualquer coisa que queira compartilhar, de experiência pessoal, a partir do que a gente está trocando aqui. Vai, Ed. Eu tive uma experiência no ano passado, eu fui dar uma oficina, era um projeto da Leivaneira, uma produtora de Campinas. Eles estavam fazendo esse projeto todo o Brasil. E aqui em Bragança eles entraram em contato com a gente para realizar as aulas. E aí, na primeira aula, tinha um aluno que era surdo. Eu falei, meu Deus, aí eu não sabia como me comunicar com ele. Então eu fui meio que na mímica me comunicando com ele participou dessa aula, mas eu fui embora assim, frustrado, triste, porque eu falei, meu Deus, vocês dão um jeito. Aí eu liguei para a produtora e falei, olha, precisa ter um intérprete. Aí na aula seguinte eles mandaram, ela acompanhou o projeto, mas o menino assim, nessa primeira aula, sabe, ele também fazendo um esforço danado para me entender, e eu fazendo um esforço para mim. A gente acabou conseguindo, né? Mas quando chegou a intérprete nas aulas seguintes, nossa, ele estava em casa. E ela também é do teatro, então ela acabou participando também. A importância, né, do intérprete é muito valiosa. E uma coisa que é interessante, acho que deixar pontuado aqui, é que existem muitos atores surdos. E acho que eles podem contribuir muito nessa questão quando se pensa em espetáculos. Trazer os atores surdos, né? Não é o meu aluno surdo. Existe uma diferença do meu contato, do meu dia a dia dentro da escola, e eu ter um profissional ator surdo, que tem todo esse conhecimento de como que é o trabalho dentro da área do teatro. Então, quanto mais pessoas puderem estar dentro e trazer pessoas com formação na área do teatro, sendo surdos ou até sendo cegos, é muito valoroso para a questão da criação dentro do próprio processo de criação do espetáculo e até da apresentação. Né? Hoje tanto está tendo, né, acho que, como é que chama o espetáculo que está tendo agora, Marco? Do Edinho. Que está tendo Libras e língua portuguesa simultaneamente, né? Em São Paulo está acontecendo. O Oz. Gente, é assim, fora de série. Você ter a atuação em língua de sinais, a pessoa que está ali no português fazendo ao mesmo tempo, então ali a interação, essa unificação de línguas, né? É isso que a gente quer em relação à acessibilidade. Esse projeto, a gente tinha que apresentar um espetáculo no final, foram 2 meses de oficina, e aí a gente acabou fazendo tudo em cima dele. Então ele virou o rei. Sim. E ele era o rei de um país onde ninguém falava. Então, todos os atores, até os alunos que estudavam com ele na escola, não sabiam se comunicar, passaram a querer se comunicar com ele de alguma forma. Todo o espetáculo foi feito dessa forma. Todo mundo se comunicava, fazia libras, também as cenas, eles falando, né, mas também fazendo livros, porque tinha outros alunos surdos que estavam assistindo. Então foi uma experiência incrível. Vou até puxar o teu gancho, quando você fala, né, dentro da escola nem todo mundo sabe, porque o que acontece hoje em dia, né?
Existe a presença do professor interlocutor de Libras na rede estadual, existem os professores intérpretes de língua de sinais, cada sistema usa uma nomenclatura para esse profissional, mas é exatamente isso que você falou. A inclusão só está naquele momento entre o professor interlocutor ou intérprete de Libras e o aluno surdo, mas a escola como um todo ainda não chegou nessa questão de ter a língua ali, ó, circulando como uma coisa muito natural. Às vezes o intérprete acaba virando uma bengala, entre aspas, do surdo para tudo, né? E se essa língua realmente fosse viva dentro da escola, né, o surdo seria mais livre também para poder interagir com outras pessoas. Até o Isaac está fazendo de verdade ali, porque ele já passou por essa experiência. Nós estamos assim, né, Malu? Eu lembrei assim que tá assim, né? Né, sempre E somos nós toda hora, né? É uma luta constante. E coisas simples, né? Sim, sim. E não é nenhum esforço de tentar se comunicar, é coisa simples. Assim, pegue seu lápis. Fala para ele pegar o lápis. É só pegar o lápis. Sim. Sabe coisinhas, pra gente são coisas banais no dia a dia, mas, gente, faz uma diferença tão grande dessa questão do surdo estar presente e ele se sentir pertencente a esse ambiente. Eu acho que é isso. Se sentir pertencente ao ambiente, né? E é só através de uma língua. Então, pensar em políticas públicas, enfim. A gente vai voltando, vai. Fala, Fê. Aqui me fez lembrar, eu até contei essa história semana passada também, que a gente teve essa experiência quando eu fui dar um curso de trilha sonora no Sesc Miranda. Eram 3 professores, né? Eu e mais 2. E aí a gente teve expressões muito diversas, assim, tinha pessoas trans, tinha pessoas pretas, brancas, indígenas e tal. Foi uma turma muito boa. E aí a própria programação do Sesc não estava muito preparada para isso, não tinha percebido, não tinha entendido. Veio uma pessoa cega para fazer. Uau. E a gente estava falando de trilha sonora para audiovisual, principalmente, para teatro. Então a gente tinha passado muito vídeo, né? E aí, já de cara, a gente ficou com essa sensação de e agora? O que a gente vai fazer? Porque está tudo baseado nisso. Mas, e era um músico que veio participar. Só que ele era um cara muito disponível, acostumado com essa, ele chama hipotase, e ele estava assim, super disposto a tudo, mas a programação teve esse cuidado e falou, será que a gente traz alguém e tal? Eram 8 encontros, esse era o primeiro. O primeiro era mais teórico, deu pra gente se comunicar. Mas aí, geralmente, o Sesc trouxe aí, todos os outros encontros, tinha a descrição para ele, uma pessoa acompanhando, né? Foi fundamental, a experiência dele também foi muito boa. Ele trazia referências de quando ele escutava novelas e talvez você, pô, isso não tem a ver com o que está acontecendo, ele mesmo sem enxergar assim, Fazer essas conexões, né? ele estava trazendo as sensações dele, assim. Então foi muito importante ter ele na turma, assim, muito especial. E aí uma pena que as instituições ainda não estão preparadas. Quando a gente vai fazer isso no Sesc, toda vez a gente tem que pedir para ter, e na maioria das vezes é aceito. Outras instituições já é mais comum, né? Publicar o cultural, mas o Sesc ainda tem uma certa resistência. Eu vou puxar o gancho dele, tá? Claro, puxa todos. Quando fala dessa questão de trazer o profissional para esses espaços, por mais que já tenha, né, uma quantidade de anos grandes aí, em relação à questão do profissional de Libras ou do tradutor e intérprete de Libras, ainda existe quantidade, mas não tem a qualidade. Hoje, você pensar em qualidade de profissionais na área de Libras ou na audiodescrição, é isso aqui. Quantidade, eu tenho isso aqui. E eu tenho propriedade para falar disso porque eu acompanho a formação de professores, a gente trabalha com cursos também de formação de professores, pessoas que querem aprender Libras, que querem ser tradutores, intérpretes, enfim. E a gente vê os nossos alunos em formação e vê eles no campo de trabalho. E eu tenho outro lado de ver como é que estão esses cursos de formação para esses profissionais. E hoje, qualquer um de vocês aqui pode se tornar tradutor e intérprete. Mas aí vem, qual é o meu objetivo? Eu quero ser um profissional de língua de sinais, eu quero ser um professor de língua de sinais, ou eu quero ser um tradutor e intérprete? Qual o caminho que eu vou percorrer para chegar a essa função ou a essa função? Não é certificação.
Tá? Eu avalio, sou parecerista de curso de graduação do Letras Libras, por exemplo. Então, eu tenho acesso à matriz curricular dessas graduações, dos professores, da forma como é organizado esses cursos. Eu vejo uma qualidade do papel, mas eu não vejo a saída para o mercado de trabalho com qualidade. Isso é de uma forma generalizada, certo? Mas isso faz uma diferença muito grande. Então, hoje, falar assim, eu quero contratar um intérprete. Às vezes, quem é da área artística não sabe o que cobrar desses profissionais. Eu conheço fulana, ela é intérprete em determinado lugar. Qual é a formação dela? Qual que é a experiência dela? Onde ela atuou? Porque eu posso chegar para você e entregar um monte de certificado de pós, isso aqui de língua de sinais, e você, olha, ela é intérprete. Não é o papel que vai mostrar a língua de sinais. É isso aqui, ó. Onde você atuou? Então, eu falo muito da importância de ter um portfólio de trabalho. E o portfólio não é o meu currículo Lattes, não é a minha formação de graduação, é a minha atuação dentro da área que a pessoa quer a minha contratação. Então, esse tipo de informação, o pessoal da área artística, a maioria não tem. Sabe que você trabalha como intérprete de contrato. Agora, como vai ser o trabalho, né? E todo mundo sabe que quem trabalha com projeto sabe que pode passar por uma auditoria. Eles podem escolher qualquer projeto e fazer uma auditoria. Opa, mas isso aqui foi a intérprete que se contratou? Que formação que é essa? Porque tem pessoas que é de produtor que sabem língua de sinais. Tem uns que não sabem. Então, o que você fizer ali, tá tudo lindo, maravilhoso. E nem sempre é verdade. O que acontece muitas vezes com os artistas, com as empresas que contratam os profissionais, eles não têm uma base para avaliar aquele profissional. Às vezes acontece até por inocência. Eu não sei a Libras, né, o profissional apresentou um monte de certificado, mas como que eu avalio aquele profissional? Que é o que acontece hoje na maioria das escolas. Às vezes o profissional ele entra lá como interlocutor de Libras, que não é chamado nas escolas estaduais, não são chamados de intérpretes, mas como interlocutores, eles apresentam a determinados certificados, mas quem que avalia aquele profissional? Que é o que justamente acontece, às vezes com o surdo. Ele termina o ensino médio, ele tem uma certificação de ensino médio, porém ele é um analfabeto em português. E às vezes acontece isso até em Libras. Porque às vezes aquele aluno, ele precisa trabalhar, ele precisa ajudar a família, como acontece com os ouvintes também, só que tem um agravante. Ele vai para a escola, né, com a intenção de aprender, e o profissional que está à frente dele sabe menos do que ele. O que esse aluno faz? Esse surdo faz? Ele desiste e vai trabalhar. Porque para a família compensa muito mais ele trabalhar do que ficar na escola não aprendendo o que ele deveria aprender. Então, essa é a complicação, e é isso que os professores, os profissionais da área de educação, que também são intérpretes de línguas, com toda a formação adequada, nunca. Porque tem muitas pessoas que se apoiam em determinados QIs, né, que trabalham em determinadas instituições, né, porque trabalham não, fazem parte do quadro de funcionários, mas não significa que eles realmente trabalham ou eles desenvolvem o que eles deveriam desenvolver. Então, pensar nessa questão da acessibilidade não é somente ter a presença do profissional, né, mas quem é que está ali para fazer esse trabalho. Então, são sempre dois lados. O que eu vou ofertar? Eu quero realmente pensar em questões de acessibilidade e tudo mais. Eu tenho que pensar em coisas lá atrás. Quem é a minha equipe de acessibilidade? Seja na audiodescrição, seja na questão, por exemplo, da Libra, seja, de repente, de uma atuação no palco. Qual que é a experiência que as pessoas têm? É igual, gente, uma contratação de uma empresa. Então, é isso. É esse cuidado que a gente tem que ter dentro da área artística, também na questão da escolha dos profissionais que vão atuar conosco. Acho que você falou uma palavra agora que eu queria destacar, que é cuidado, né? Cuidado. Que é... Deixa eu organizar assim, porque eu acho que, por exemplo, pensando em escola, né, no ambiente da educação, ambientes em geral, mas de educação, tem uma responsabilidade no lugar, uma responsabilidade de profissionais que trabalham com educação, especialmente educação infantil, ensino médio. Então, assim, uma professora
que é uma professora que não sinaliza em Libras, que não é intérprete de Libras, já tem uma responsabilidade grande. A gente está falando de crianças e adolescentes. E mesmo que seja educação para jovens e adultos, né? A gente sabe que é sempre... Na verdade, eu acho que todas as nossas relações deveriam ser premidas pelo cuidado. A gente sabe que é a falta desse cuidado, de se colocar no lugar do outro, que está fazendo esse adoecimento geral. Mas para falar dessas profissões onde isso é mais evidente, né? Então, na educação, na saúde, como eu falei que eu trabalhei também em relação com a saúde, tem esse cuidado com a pessoa que está se formando, tem uma vulnerabilidade de quem está usufruindo, de quem está acessando os seus serviços, né? Então, a gente já pensa assim, tem aqui, quando a pessoa com deficiência acessa aquele contexto de educação, a gente precisa redobrar esse cuidado. E aí, eu sinto que justamente tem esse lance da sensibilização, da atenção, que nessa experiência que eu tive, a gente começou a abrir as inscrições, e aí eram coisas que eram novas para mim. Eu produzia, também era produtora do trabalho, então assim, a gente teve a inscrição de uma pessoa que era deficiente visual. Como saber, ela no caso era familiarizada com esse tipo de atividade, mas aí então ela não precisava de alguém que esperasse ela no metrô, mas talvez ela fosse alguém que precisasse que esperasse ela no metrô. Ela vinha até o espaço sozinha. Chegando no espaço, então a gente combinou que as pessoas que estavam ali do apoio esperariam na porta do lugar. Coisas que assim, até então para mim escreveu, chegou na sala de aula, pronto. Só que aí esse cuidado fez com que a gente fosse... Então, assim, todo mundo se encontra no lugar, para não ter essas diferenças entre as pessoas ouvintes e videntes e as pessoas com deficiência. Então, o ponto de encontro é lá no térreo, a gente sobe juntos e juntas. E isso foi desencadeando que esse ponto de encontro no térreo, que era um pouco mais cedo, as pessoas iam, né, conversando ali, se comunicando, se familiarizando com as libras que seriam presentes o tempo todo. Para dizer que assim, aí tudo começou a virar assim, claro, um medo da minha parte, porque era novo, que a gente, mas e esse degrau? E aí a gente estava fazendo uma oficina de teatro e palhaçaria, que é muito vigorosa, muito exercício coletivo, e isso que começou a acontecer que era muito legal, que a pessoa, Mariana, o nome dela, uma das pessoas cegas, ela já tinha experiência, então assim, ela partiu do pressuposto que a gente estava preparadas e estávamos. Foi bom você falar sobre isso. Ela se jogava assim, tipo, nos exercícios, andar pelo espaço, e aí ela ia, e era também uma brincadeira dela de testar a gente, que foi muito especial, que era assim, e aí, como a gente se cuida? Então, obviamente, né, do tipo, se eu vou andar pelo espaço, eu tô vendo que ele tem uma parede que aqui, no final do palco, tem um degrau. Mas assim, eu vou pensar só em mim, ou tem a Mariana. Então, assim, ao cuidar da Mariana, o nosso estado de corpo também mudava, era uma atenção. Que às vezes em teatro a gente ouve corpo prontidão, né? Assim, atenção, e isso é meio abstrato. Ali era totalmente uma prontidão que eu tô cuidando de mim, da Mariana, da Malu que tá perto. Quem tava aprendendo também, com os recursos, com a convivência e talvez muito mais naquelas experiências, eram as pessoas sem deficiência. Então tem um tempo da Libras, né, que eu acho muito importante, não sei se Isaac vai querer se sentir à vontade para... Seria muito legal porque tem esse tempo entre a sinalização, a tradução para o português falado, que faz com que a gente entre em outra percepção de tempo, que a gente discute muito, né? A gente está no tempo dos celulares, a gente está no tempo da internet, é muito veloz. Acho que essa experiência da comunicação entre idiomas diferentes, a gente já passa por isso quando tem alguém que fala outro idioma, alemão, né? É diferente, que a gente precisa de um tempo. Não entendi, repete, por favor. A pessoa fala com sotaque. Aí eu mostro, é isso que você quer? Não. Esse tempo, né, que a gente foi perdendo. Agora pronto. Então, acho que poderia ser um bom momento. Não sei se você quiser contribuir agora com alguma fala, comentário. Você dá voz? Espera só um pouquinho, tem que falar um pouquinho mais alto, que a gente não está ouvindo, por favor, Mário.
também era uma criança, né? Aprender a ensinar como ele era fazer um processo. Bom, o que ele fazia? Mas ele gritava, porque é uma maneira dele para a criança se cansar. E aí com o intérprete não, né? Ele já tinha talvez essa facilidade. E como a comunicação, essa aula de comunicação é muito complicado, também é nessa dificuldade de aprender línguas de sinais. Vamos já nesse processo já estava com ele junto, aprender palavras, entendendo tanto português como línguas de sinais. Colegial. Ele se formou nisso. Colegial. Agora, no 5º ano, era o último, a questão do surdo, processo de inclusão junto com os ouvintes. Não. Eu fiquei pensando, como assim? Sempre, desculpa, a inclusão de ouvinte? Como isso vai acontecer? O intérprete não dá. Às vezes não sabe, por exemplo, a questão do ouvinte já está ali, observando, eu sozinho enquanto surdo, né? Que inclusão que é essa? Então, eu comecei a questão de tentar procurar intérpretes ouvintes, porque eu estava sozinho ali. Né? Nós dois, por exemplo, o Wilton, né? Sempre estudamos juntos. O David, o Luan, nós 4 estudávamos juntos. Agora, com o ouvinte, quando começou, nossa, não dava, a experiência não foi muito boa. Porque o que acontecia? Uma pessoa ficava, o professor oralizando o tempo todo e nós 3 ali, ó, sentados só olhando para ele. E tipo, não entendendo absolutamente nada. Não é só na oralidade, sem ter retorno. Então, como explicar isso para os ouvintes? Os ouvintes, ok, estavam entendendo o contexto. Agora e o intérprete ali? Né? Como isso vai acontecer? Lembra disso? Lembro sim. Então, esperei, aí chamei a diretora, né? Por olha, nós dois, o que já vai acontecer com nós dois? Ah, eu não sei, você esqueceu de nós? Eu já avisei, né? Essa questão do intérprete, a gente precisa do intérprete, como isso vai acontecer? Então, né? Fomos conversar na prefeitura, chamamos intérprete junto, ok, esperamos e nada, 2, 3 dias e nada. Aí depois começou com o intérprete, mudou o contexto. Então eu não sabia quem era a pessoa, era meio, né, travada a questão da língua de sinais, não é uma língua de sinais perfeita ali, né? Mas tinha uma pessoa que sabia aquela língua de sinais travada, né? Tipo, robô, né? Então nós dois ali, que absurdo, nós dois tentando conversar, tipo, ignoramos a intérprete e começamos a se comunicar entre nós ali, ó. Por quê? A pessoa ali, ó, com a língua de sinais travada, não ia, não fluía, né? Então esse contexto não tinha, né? Então, só aquela língua de sinais assim, tipo, o que está acontecendo naquele contexto? Então a gente ignorou e só ficávamos ali nós dois conversando. E não conversávamos com ela. Então eu já tive essa experiência, assim, não é boa. Então ter a certificação, ter a formação, ter uma pós-graduação, ter cultura, ter inteligência, é ok. Mas o básico está ali, ó, a língua de sinais. É bem difícil. Então essa questão da prática profissional, dessa luta é bem difícil. Nós sempre reclamamos isso, né? Como a gente vai aprender? Sempre essa reclamação, né? Dessa questão. E aí, em outros momentos também tentamos com outros intérpretes. Aí quando veio a pessoa que sabia o básico, opa, a língua de sinais boa, opa, então já melhorou. Aí a gente conseguiu ter esse envolvimento em questão quanto grupo. E aí o que aconteceu? Teve um problema também com a questão da comunidade surda, que se separaram, né? Ficou triste nesse contexto, que só tinha um intérprete para ele, outro, cada um ficou com uma intérprete diferente. Mas ele conseguiu uma que tinha a língua de sinais e, ó, foi se desenvolvendo. Foi eu. Foi a Malu, né, que me ensinou o português, né, esse processo de desenvolvimento. Porque eu não sabia, de manhã à tarde, como que eu fazia isso? De manhã, o que eu fazia? A Malu estava junto, eu aprendia com ela o português, o significado. Né, porque eu tenho dificuldade em relação à questão do português escrito. Algumas palavras eu conheço, outras não, mas de manhã ela me ensinava essa questão. E à tarde eu estudava para aprender outras coisas. Então eu fui me desenvolvendo em relação a isso. Mas é uma dificuldade muito grande. Porque saber, por exemplo, nós que não queríamos uma intérprete ali no grupo, só interpretar ali com a língua de sinais travada. Não, não era isso. Então acho que começou a ignorar mesmo, é só comunicação entre nós surdos. Né? Então assim,
a prefeitura tinha que pagar alguém para poder fazer um trabalho que seja fluente na língua de sinais, né? Então as pessoas quando começam a ficar meio que travando, meio nervosas para poder começar a sinalização, e os surdos vão reclamar mesmo, né? Então a gente ignora mesmo esses ouvintes aí, o diretor vinha e ficava bravo, discutia com a gente, mas língua de sinais não tinha, língua de sinais travada. Então não entendíamos que era aquela língua de sinais que era vinda para nós. Então assim, são vários problemas. Então quando se chamou a mãe, fez uma reunião com a minha mãe, com a mãe dele não, com o David e com a mãe dele, com as duas mães no caso, o que aconteceu? Houve uma discussão com a diretora, que também não entendia, na questão da certificação, só certificação em língua de sinais, não é só isso, não é o suficiente. Então foi explicado tudo em detalhes, de forma clara, para melhor entender o quê? Tem que ser profissionais fluentes em língua de sinais, não é qualquer um, não é qualquer pessoa que vai escolher para conseguir chegar e fazer língua de sinais fluente. Então, assim, o que eu percebo realmente é esse aprendizado da língua de sinais travada não dá, eu ignoro mesmo. E eu fico comunicando aqui como surdo, é isso. Por isso que você entende surdo, porque você sabe como que é o futuro, a formação, você sabe do que precisa para isso. Não é a língua de sinais travada. A gente sabe dessa dificuldade, dessa luta, mas o surdo também sofre nessa questão da luta, as dificuldades que tem nesse processo todo. Mas quando a gente arregaça as mangas e se esforça, a gente consegue ter uma comunicação. Às vezes, entrada de comunicação acontece, mas tem paciência. Mas os surdos conseguem sim, né? Correr atrás de estratégias, enfim, se esforçar e tentar ir conseguir sim. Então, o surdo tem que treinar e se esforçar também igual o ouvinte. Essa é a questão da empatia de treinar a língua de sinais, né? Para poder chegar numa igualdade, seja surdo, seja ouvinte, né? Não é a questão de quem é mais, ou superior ou inferior, mas ser na igualdade, que isso tem que ser normal. Eu sei da dificuldade, mas é isso. Nossa, muito bom. A luta continua. Você sabe que eu vou estar sempre junto, unido com vocês. A Manu e o Roberto sempre estão juntos nessa parte. E assim, continua na luta, explicando, tendo as dificuldades, se esforçando sempre. E essa dificuldade cada vez maior, mas eu agradeço muito a Manu, né, pela essa resistência de não desistir dos surdos. Eu me te amo. Tô feliz. Ai, não dá mais, eu quase continuar. Eu tô feliz por vocês dois, eu amo vocês. Eles sempre chamam a gente pai e mãe, gente. É, todos, enfim. Porque não é uma luta da profissional de Libras ou da professora que foi professora deles e que continua com eles nessa luta de garantir a acessibilidade em todas as repartições públicas. Não é isso. Mas quando você convive de fato dentro da comunidade surda, que você entende a dificuldade que passa dentro do ambiente familiar, que não tem comunicação entre pai e filho, que vai para uma empresa que não tem acessibilidade, que vai numa escola que tem péssimos profissionais, e não é a maioria, tem bons profissionais também, mas eu falo sempre que é reduzido, né? E ver que a gente, de alguma forma, mesmo não tendo a deficiência visível ou invisível, a gente continua lutando com eles. Não é para me exaltar, né? Mas é para lutar porque a gente está junto há mais de 20 anos. É uma luta familiar, é uma luta de alguns pais que às vezes nem querem entrar nesse lado da luta pelo filho, de garantir um direito que é dele, né? Mas os surdos estão começando a fazer isso aqui também. Eles estão percebendo que os profissionais está faltando essa qualidade profissional, né? Não é, eu tenho letras libras, eu tenho isso, mas na sala de aula é isso. Não chega nem a isso, língua de sinais. Não chega a isso, né? Por isso que hoje, quando eles entram numa faculdade, ou quando conseguem entrar na faculdade, leitura escrita, ó. Às vezes o surdo ensina o ouvinte a língua de sinais. E quem está sendo pago é o ouvinte. Enfim. E por exemplo, essa coisa da fluência era algo que também eu não estava pensando, que a gente parte do pressuposto que a pessoa fala, mas é muito doido essa coisa da irresponsabilidade, de novo, né? Que é como você diz que eu não posso, por exemplo, eu falo inglês, mas eu não posso dar aula de inglês. Assim, muito menos ser tradutora de... Assinar, e aí é isso, essa coisa da fluência, assim, que aí que tá, né? Como não tem um processo seletivo com pessoas que vão avaliar, poderia até ser justamente os estudantes da escola, essa pessoa é mais fluente, essa...
Enfim, coisas que parecem tão E básicas, assim, já, né? quando você fala de língua, você fala da questão do inglês. Quem sabe a língua? Eles. Então, quem é o melhor avaliador com a língua de sinais são os próprios surdos. É óbvio que aquele surdo que só sabe aquela língua de sinais, né? E aí vem um profissional também, fica ali. Então, nenhum nem outro evolui. Né? Também tem essa problemática da questão. Porque boa parte dos surdos, eles vêm de um ambiente familiar de ouvintes. Então, a língua de sinais não acontece no ambiente familiar. Então, já tem um primeiro entrave de comunicação ali. Quando eles vão para a escola, ali vai ser um ambiente onde ele vai aprender a língua de sinais. E aí, quem vai ensinar essa língua? Está aqui, ó. É esse profissional que vai fazer com que essa língua de sinais possa fazer isso aqui. Que esse surdo possa realmente adquirir, ter realmente como identidade surda, saber a sua cultura, saber a sua história enquanto surdo, né? Tudo isso contém, sabe? Contém. Né? E vai ter pano para falar sobre isso. Né? Vou ficar quieto. Mais alguém quer aproveitar o momento para comentar, perguntar? Seguimos aqui? Qualquer coisa também podem interromper a gente, né? Assim, no meio, se tiver. Não pode deixar a gente falando já. Pode sim, mas é um perigo. A gente marcou 3 dias que era para falar e trocar. Eu pensei, teve uma coisa que rolou semana passada que eu compartilhei. Uma das coisas que eu estou pensando de cena para esse roteiro, eu acho que hoje tem bastante a ver trocar, né? Porque eu gosto muito de pensar que assim, né? Às vezes quando a gente vai estar estudando teatro para ser atriz, ator, diretora, dramaturga, escrever filme, a gente acaba mergulhando bastante nas formações específicas das nossas áreas, das linguagens artísticas, o que é muito importante, necessário, fundamental. Mas tem algo da criação que eu sinto que ela é muito mais nutrida na vida, né? E aí quanto mais experiências diferentes na vida, mais rico vai ser o nosso repertório criativo, né? E então eu fiquei pensando muito, né, a partir dessas experiências que eu venho tendo com audiodescrição. Por exemplo, assim, aconteceu uma vez, a gente assistiu uma peça que a Felipe até estava junto, né, com a Andrea Beltrão no Itaú Cultural em São Paulo, que era Antígona. E aí tem algo que é muito comum no teatro, que é o blackout, né? As luzes se apagam, ou como efeito para dar um intervalo, ou uma mudança de cena, mas é comum, que aí é justamente quando as pessoas surdas perdem a referência. E às vezes no blackout ainda há sonorizações, tanto de trilha sonora e no caso desse espetáculo, de fala. Então, no blackout, a personagem que a Andrea Beltrão interpretava continuava dizendo coisas muito importantes e fundamentais. E era também fundamental que fosse no blackout, né, enquanto encenação. E aí, quando voltava a luz, a atriz esperava junto com a intérprete, e a intérprete interpretava em libras no silêncio que a gente ouviu. E aquilo para mim mudou muito minha vida. Assim, nossa, que além de tudo foi lindo, assim. A encenação ganhou com aquilo, do tipo, não seria uma cena pensada se não fosse pela cena acessível, mas virou uma cena muito emocionante. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando é assim, tem uma brincadeira, vou dar um contexto, eu gosto muito de meme, que são aquelas coisas de internet, imagem, vídeos, coisas assim, que geralmente são muito visuais, né, que são de humor, porque eu sinto que tem uma coisa imediata, você tem que ter aquele repertório cultural, e geralmente tem os repertórios culturais nacionais, brasileiros e populares, né, onde o humor geralmente é do oprimido rindo de si, e não do opressor rindo do oprimido. Então o meme, mesmo sendo uma coisa que parece um pouco inofensiva, ele pode ser complexo. E aí tem um lance que a gente fala assim, como você pode dizer que é brasileiro sem ser brasileiro? Uma das coisas é que a porta da geladeira, nos compartimentos, vai ter uma metade de um limão, começado meio murcho, um super bonder e os sachês de ketchup que a gente não usa. Quem nunca, né? Que é muito brasileiro isso. Então diga que é brasileiro sem ser brasileiro. Pô, sei lá, pastel de feira. E aí, tem uma coisa que eu comecei... Então, eu gosto muito quando a gente, na dramaturgia e nos roteiros de filme, a gente discute alguma questão social importante, complexa, mas não necessariamente falando em voz alta sobre o que é, né? Então, essa cena que eu tenho vontade de desenvolver, que é muito por conta da audiodescrição, e poderia ter libras também, que é, se a gente está numa premiação, né, assistindo uma premiação, e a audiodescritora, por exemplo, está dizendo, então sobe ao palco um homem branco, que está apresentando o prêmio, em seguida ele dá o prêmio de melhor direção, aí vai falar dos candidatos, um diretor homem branco pelo filme tal, um diretor homem branco pelo filme tal, um diretor homem branco pelo filme tal.
sobe ao palco vencedor, um diretor, homem branco pelo filme tal, a gente está falando de questões de gênero e de raça, né? Racismo estrutural, essa desigualdade de gênero, sem usar necessariamente as palavras racismo e gênero. E aí eu pensei, poxa, eu tenho tido pouco acesso a oportunidades que é como convidar justamente as pessoas surdas, deficientes de uma maneira geral, né? Mas falando aqui da comunicação, surdas e pessoas cegas, para contribuir com a criação de roteiro. Porque sofistica, né? Tudo que é diferente, diverso, deixa as coisas mais complexas e mais sofisticadas, né? E olá, boa tarde, bem-vindo. Então, para falar um pouco desses ganchos, né, também que você está falando, essa problemática da fluência, né? Como trazer para a cena audiovisual, por exemplo, para o teatro, uma situação como a que aconteceu aqui hoje, né? A primeira vez que eu ouço de uma maneira muito didática, assim, né? Acho que muito bem explicada sobre fluência. Acho que para os ouvintes isso é muito importante, que não adianta só você sinalizar. E aí talvez entender, aí dá para entender, claro, porque se a pessoa não é fluente naquela língua, eu tenho noções de espanhol, mas não sou fluente, eu não vou conseguir dar uma palestra em espanhol, se o objetivo é esse, né? Então, estou dando esse exemplo da cena para também falar um pouco disso, que eu sinto que a acessibilidade comunicacional é isso, a lei é antiga, mas ela está incipiente na sua aplicação em todos os contextos, e a gente perde, porque a gente já poderia estar nesse nível de discussão, né? Que é tipo assim, então tá, como a acessibilidade interfere, por exemplo, assim, as primeiras semanas de aula, por que a gente não tem uma mínima aproximação com as libras da turma inteira? Porque também a gente sabe que o processo pedagógico não é só você sentar e aprender o português, é sobre você aprender cidadania, né? Então, como você vai ser um cidadão? Aí falo mais dos ouvintes, assim, como você vai se transformar num cidadão melhor se você não consegue ver e participar daquilo que é diferente, né? Obviamente, você vai replicar tudo que a gente está vendo de mazela, né? E aí eu vou pegar 2 ganchos agora. Eu só vou pegando o gancho, né, gente? Quando você falou a palavra do cuidar, dentro da área artística, acho que está tendo essa questão do cuidar quando se coloca os 3 ciclos de acessibilidade. Quando fala acessibilidade arquitetônica, que é a questão do espaço e acessível. Quando fala da questão comunicacional, que precisa ter o recurso, seja de audiodescrição, seja de libras. E aí vem, acho que o mais importante que vai entrar com esse cuidar, que é a questão da acessibilidade atitudinal. Ou seja, como que eu, artista, né, que estou fazendo um projeto, vou entender essas terminologias para usar com as pessoas com deficiência. Como que eu vou chegar no espaço, de repente, e como é que, naquele momento eu estou sozinho e chegou uma pessoa com deficiência visual, ou chegou um surdo. Então, o treinamento também é importante para que as pessoas possam entender quais são as terminologias. Eu não vou chamar surdo-mudo, vou chamar pessoa surda. Não vou chamar deficiente auditivo, porque nós temos uma comunidade surda. Não é a comunidade deficiente auditiva, a comunidade surda. É a comunidade surda que ali dentro tem vários tipos de surdos. Né? O surdo que sabe língua de sinais, o surdo que não sabe língua de sinais, que sabe ler, que não sabe ler. Enfim, tem ali o que é implantado, o que faz leitura labial. Então, essa é a comunidade surda, certo? E aí vem, chegou um cadeirante, chegou um deficiente físico, qual o termo que eu uso? Então, a importância que se tem que nos projetos culturais também seja inserido isso, que a equipe seja treinada para saber como lidar com as pessoas com deficiência e principalmente entender essa questão das terminologias. E pelo menos o básico. Por exemplo, chegou um surdo aqui, se os intérpretes não estivessem aqui, porque não chegaram ainda. Boa tarde, seja bem-vindo. Que cada um aprende frases simples, mas para acolher. É isso, né? Eu senti pertencente àquele espaço. Nossa, já fizeram bom dia, boa tarde. Que legal, né? As pessoas estão se esforçando em aprender a língua de sinais, mesmo que seja uma coisa básica, sejam pequenas frases. Mas, gente, como faz uma diferença? Porque numa situação dessa, é que esses surdos, é que esses cegos voltarão para esse lugar. Vão ser público presente constantemente nesse lugar. Porque alguma coisa diferente aconteceu que no dia a dia não tem. Então, são ações simples, sabe? Eu vou trocar sempre essa palavra, empatia, o tempo todo. Outro ponto, agora deu um branco que você falou.
Era o cuidar, Você falou do atitudinal, né? que está dentro do cuidar, mas tinha uma outra palavra que eu esqueci agora. Eu vou lembrar no contexto, então pode continuar. Eu vou lembrar. Acho que essa questão da acessibilidade atitudinal é bastante... É interessante pensar que ela é pensada a partir do contato, da recepção de pessoas com deficiência, porque no limite, aí tem a ver muito com essa perspectiva que eu acho que você traz, é sempre legal repetir, que você fala assim, tem essas outras deficiências, né, de nos colocar no lugar do outro. Na verdade, eu acho que a acessibilidade atitudinal deveria ser uma prática que ela viria antes da pessoa ter o contato com a pessoa com deficiência, assim, né? Para que a gente, por exemplo, no hospital, o trabalho que a gente fazia e faz nos hospitais com arte, ele tá dentro do contexto do que se chama, é comumente chamado de humanização hospitalar, que a gente acha um termo problemático, porque como você vai humanizar, as pessoas já são humanas, né? Que também tem a ver com aquele termo que é bastante ruim, que é revitalizar um espaço, imaginando, lá tem vida já, ninguém vai revitalizar nada, né? Mas assim, na falta de outro termo, é esse o termo que os profissionais usam, humanização hospitalar, que tem a ver com equipes multidisciplinares, então tem profissionais da área da saúde, da área da psicologia, no nosso caso artistas e arte-educadores, que vão pensar que ações poderiam ser interessantes para aquelas equipes agirem de forma humana, empática com as pessoas que estão ali. Então eu vou contar, tem os causos que depois que eles acontecem, tem um humor, porque a gente também, a maior parte das pessoas da equipe são palhaços e palhaças, e o humor também é uma maneira de suavizar um pouco as coisas, né? Então, por exemplo, a minha personagem era Cinderela feminista, eu já era uma adolescente que tinha desistido de procurar meu sapatinho, quer dizer, eu não queria mais o príncipe e tal, então a gente vai em duplas e entra nos quartos interagindo com os pacientes, acompanhantes e funcionários do hospital. Então, para dar um contexto, a gente fazia ações, por exemplo, com a equipe de limpeza, para que essas profissionais e esses profissionais tivessem mais sensibilidade para andar pela UTI, porque a pessoa às vezes não consegue dormir, está com muita dor, e aí quando ela finalmente dorme, a pessoa da limpeza chega e invade o quarto e não tem tanto cuidado, é muito violento, né? Mas também é violento você chegar às vezes e falar de uma maneira rude. A gente fazia uma peça para que a pessoa notasse que o silêncio era importante, que era uma forma de empatia, né? Ou eu falava assim, quantos meses tem? E era uma criança que passava por algum processo de desnutrição, alguma coisa assim. A gente vai aprendendo deixa eu dar um tempo, entender o que eu quero, o que eu preciso saber, qual a idade, o que eu preciso saber se essa criança entende, fala, tanto porque ela pode ser surda, então ela precisa de uma interpretação, ou porque ela não entende, tem uma questão cognitiva. E aí, quando você fala disso, da questão atitudinal, eu sinto que, para as pessoas que trabalham com arte e educação, com pedagogia, com criança, né, também por conta da fragilidade, os corpos são menores, a gente já tem uma atenção que é meio comum, né? Agora, quando você vê uma pessoa, sei lá, mais adulta, mais forte, a gente vai ficando insensível, como se você não precisasse desse cuidado. E, às vezes, não é exatamente um risco de vida ou morte, é mais sobre um bom dia, né? Então, fiquei pensando um pouco aqui, porque... Eu lembro que nessa experiência anterior, e especialmente com a Malu, ela foi bem insistente, incisiva e foi importante sobre os conteúdos de comunicação do projeto, né? A importância deles terem libras e serem legendados, porque eu falava assim, mas não pode ser só legendado. Para mim demorou para eu entender essa questão da alfabetização, não andar junto necessariamente com a pessoa surda que fala, que se comunica por libras, né? Eu, para mim, achava que andava junto. Aí eu fui entendendo melhor. E aí a gente começa a escolher, às vezes quando eu não tenho tempo, porque a gente também às vezes não tem orçamento, tempo hábil profissional para fazer todas essas coisas, então eu escolho um trecho que não tem fala. Porque aí todo mundo consegue acompanhar, tem uma descrição para todos verem, né? Sim. Só que aí, depois que começa a ficar espontâneo isso, não sei, parece que você não... É tão satisfatório, é irreversível, né? Você fala assim, agora eu quero sempre fazer, porque é um cuidado interessante. Eu nunca sei em quem vai chegar esse conteúdo audiovisual, né, que a gente posta nas redes. E quando a gente coloca as hashtags, talvez chegue em mais pessoas, né? Assim. Que mais, gente? Ainda temos um tempo aqui. Acho que uma coisa que a gente pode comentar também é na questão do audiovisual especificamente.
né? Quando você tem lá um curta-metragem ou só um clipe de uma música, enfim. Esse cuidado também da questão da legenda. A gente sabe que nós, enquanto ouvintes, né, vamos lá para o cinema e tá lá, filme legendado. Ou a gente se prende à legenda ou você se prende ao contexto lá atrás. Agora imagina para um surdo ir para um cinema. E aí tem legenda, eu não sei ler. Então ele vai se ater ao quê? Ao contexto. Será que ele vai ter, lógico que não, né? Mas enfim, 100% de compreensão de todo aquele filme? Se para nós, enquanto ouvintes que sabemos ler, né, a gente se atrapalha na questão de ficar lendo, que é cansativa aquela legenda, imagina para eles. Então, quando o audiovisual vem com essa questão dessa preocupação com a acessibilidade, a gente tem até as normas da própria ABNT para isso. Um filme, para nós, ele pode ter até 3 linhas de legenda. Na questão da acessibilidade, são 2 linhas. Para dar tempo de fazer a leitura, 2 linhas. A questão da janela do intérprete ficar do lado direito. Mas antes era 1/8. Hoje é maior a janela. Você sabe mais ou menos qual é a proporção? A norma, na verdade, ela diz que é metade da tela na altura e 1/6 na largura. Só que assim, até na minha visão, porque eu edito o vídeo, né, metade da altura é muito grande. 1/3 seria melhor. Mas normalmente o pessoal coloca 16 avos na altura e minimamente na largura. E a gente tem uns trabalhos assim de alguns projetos interessantes. O pessoal fala assim, quer divulgar um vídeo X lá de 1 minuto, né? Põe janela de libras, mas põe pequenininho aqui, ou põe aqui. Eu falei, mas parece que tá chamando a gente para trabalhar, a gente sabe como tem que ser feito isso. A gente segue exatamente a cartilha ali, as regrinhas da forma correta de como tem que ser o tamanho da janela. Eu não vou pôr aqui, não vou pôr aqui, vou pôr aqui, né? E a importância de ter essa discussão com quem é a pessoa que está fazendo os vídeos, quem é o editor desse vídeo, para passar as informações, que essa questão da acessibilidade no audiovisual, existe curso para isso e tem normas para isso. Então, sempre a gente trabalha com as pessoas e fala, olha, a gente tem que seguir isso aqui para poder realmente garantir a acessibilidade. Não é só pôr o videozinho aqui desse tamanho. Eu lá vou ficar assim, olhando para o intérprete na janela desse jeito? Não dá. Então, vamos pensar numa questão maior, vamos pensar na questão da legenda, sim. Porque se tiver um souber ler, ótimo. Se tiver a questão da descrição da imagem, perfeito. Né? Porque o surdo é surdo e tem visão já difícil. Sim. Lupa, né? Desculpa, mas tem um limite. E um outro problema também de questão visual, por exemplo, tem um vídeo cheio de cores, muito chamativo. Aí a pessoa fala assim, não coloca transparência, deixa só o seu corpo ali, só o contorno. Eu falei, não. Para ele vai ficar difícil ver essa visualização, então tem que ter realmente uma janela de transparência. A gente teve um trabalho o ano passado sobre essa questão de um festival que a gente garantiu acessibilidade em curtas-metragens, foram 20 no total, de colocar tanto a legenda, que aí ficou o Roberto responsável por isso, o Marco até passou por uma experiência com a gente, né, de fazer essa questão da janela de libras, e a dificuldade, às vezes, de saber o que a pessoa que está sendo gravada estava falando. Foi como assim? A dicção, gente. Vocês não têm noção como a gente sofre quando vai fazer um vídeo em língua de sinais, que você não, às vezes porque tem barulho externo ou porque a pessoa fala ou fala muito rápido. E como é que a gente vai fazer isso em língua de sinais? Sabe que você coloca o som lá em cima para poder tentar, fica 3, 4 pessoas ali tentando ouvir, entender o que a pessoa está querendo falar. Então, assim, existem vários entraves no audiovisual também para nós, enquanto a questão da acessibilidade, dessa qualidade desse vídeo que chega pra gente. De onde foi gravado, como foi gravado. E às vezes é assim, o vídeo pronto com a legenda. Aí você olha, olha pra cara do outro assim, onde é que nós vamos colocar libras? As pessoas esquecem da janela de libras, dessa porcentagem de ser garantida ali. E você que se vire para dar conta disso. Né? Então, eu acho que falta também essa questão da conversa, de cada um saber da sua função e um contribuir com o outro. Não achar que sabe, né, mais que o outro. Não é isso. Eu acho que é tentar sempre igualar. Às vezes eu também faço parte disso. Eu não sou profissional, expert em edição, mas o básico ali, porque nós trabalhamos, né, já serve, é o conflito de egos. Nós tivemos um trabalho que a pessoa fala assim, não, eu faço a régua lá com os patrocinadores, para a questão dos
ok, tá, legal. Quando o vídeo chegar, eu vou olhar para o vídeo e falar, mas ele, aonde que essa pessoa estudou marketing, eu quero passar bem longe, né? Porque não tinha aonde colocar ali. Então ela estudou marketing, ok, só que acho que ela deve ter voltado nas aulas de acessibilidade, porque não tinha onde colocar. Eu sinto que é porque também, assim, as pessoas, em geral, querem cumprir um pouco como, sabe quando tem aquelas propagandas e aí no final a gente ouve muito rápido, todos os sintomas, não sei o quê, que eu acho que isso deveria ser proibido também, né? Para cumprir, não tem uma relação de atitude, porque eu fico pensando, hoje em dia, a gente eu leio, por exemplo, um texto, um romance ou um poema, eu releio. E releio várias vezes porque eu quero visitar de novo, porque eu não entendi muito bem aquilo. A mesma coisa eu fico pensando no filme. Dá pra postar, eu fico pensando hoje em dia até pros nossos trabalhos. Acho que dá pra postar e já ter uma indicação na legenda dizendo assim, uma outra versão sem a janela tá ali, porque pode ser que a pessoa surda também queira ver, tipo assim, já viu, já acessou o que está sendo dito, falado, ou as sonorizações. Talvez ela queira ver sem a janela depois. Ela pode. Então, assim, eu sinto que Você dá opções. Dá opções. Ela revê o conteúdo, ela já teve aquela noção. Aí você indica na legenda da postagem, por exemplo. Mas isso, acho que também eu quis fazer esses encontros para também valorizar o nosso trabalho, porque acho que é isso, é muito trabalho. Então, quando a gente acessa uma obra final, tem muitos profissionais, né? Uma cadeia produtiva muito grande, é muita gente, muito emprego. Então, assim, é muito tempo de quebrar a cabeça, porque, e se for assim, não, mas assim não dá, Malu, não tenho tempo, eu não tenho orçamento para isso, então faça um desconto, não, vamos fazer, eu quero garantir, ou não, então não dá, então vai ter que ser sem fala. Isso tudo são horas de trabalho e de uma relação horizontal com a pessoa que é diferente de mim. E eu acho que essa que é a grande importância do trabalho, que eu sinto que então não adianta você garantir a acessibilidade se você não passou por uma mínima familiarização com aquele novo universo, se é novo para você, né? Então eu sinto que as produções, a diretora da escola, como o Isaac falou, do tipo assim, se ela não tem uma iniciação naquilo, ela nunca vai conseguir pressupor essas coisas, porque é só também por tentativa e erro, e também acontece de a cada produção nova que a gente vai fazer, um novo desafio surge, que não estava previsto no anterior. Sempre. Então, sei lá, aqui, né, a gente fechou, eu perguntei, tinha deixado por último, tem banheiro acessível. Não aconteceu de vir nos encontros, acho que ninguém que precisasse exclusivamente desse banheiro. Mas são coisas que, assim, eu tenho um checklist, porque não faz parte do meu dia a dia. Né, assim, no meu cotidiano, em casa eu não uso um banheiro acessível, então assim, tem que estar num checklist. E aí o que a gente também o que me interessa também é que a gente consome muita cultura, informação cultural e cidadã através do audiovisual, acho que repetindo um pouco o que eu falei nos outros encontros, para além dos filmes, séries e novelas, a gente vê propaganda, né, as campanhas publicitárias, as redes sociais, elas são todas conteúdo audiovisual que, em geral, agora nós mesmos produzimos, porque os nossos dispositivos têm a câmera. Então, eu faço meu selfie aqui, um vídeo, uma live, contando que eu sou terapeuta, sou psicóloga. Então, vários profissionais, não só os da área artística, usam. E aí, a gente se forma o tempo inteiro pelo que a gente vê e ouve. Esses dois sentidos, eles estão muito impositivos, né? A gente tem o tato, o paladar, pensar no aroma em cidades grandes, né? Bragança já é grande, mas sei lá, pensar numa cidade grande como São Paulo, se for pensar no olfato, é complicado, assim, né? E aí eu sinto que a primazia da visão, né? A gente fala assim, o império, uma coisa que oprime até, né? Tudo chega pra gente pela imagem. E aí, voltando um pouco para a parte criativa, acho legal também destacar que a gente também trabalha pouco com silêncio. Pensar assim, metaforicamente, com silêncio sonoro e silêncio visual. Vou trazer essa imagem para a gente imaginar. Então, os estímulos visuais, eles são muitos, ao mesmo tempo, cores, letras, e os estímulos sonoros também por conta da paisagem sonora das cidades, que está cada vez mais poluída, né? Isso. Mas é isso, a gente vai ver uma série do tipo assim, fala sem parar. A galera fala sem parar, música, trilha sonora sem parar, estímulo visual sem parar. Então, para os nossos dias também, que horas que eu fico em silêncio, que se eu não sou uma pessoa surda, talvez esteja distante de um silêncio absoluto, mas... Né?
que no meu dia acontece que é um pouco nesse lugar de mais vazios, né, assim. E aí, como a gente reproduz o que a gente vê na tela, muito, é importante que a gente também tenha obras, né, que ensinem a gente a estar em silêncio juntos. Então, também tem isso. É muito raro duas pessoas ficarem à vontade em silêncio juntas. Cada vez mais, né? Tem que fazer um comentário, tipo, alguma coisa tem que acontecer. Então, você falando do seu avô, né? O corpo, né? Fica ali, descreveu a flor, sentiu uma brisa, pensando no tato, né? Sei lá, encostei, peguei na mão do meu amigo, sabe, assim, só. Então, eu fico pensando muito em como criar cenas que estimulem isso também. E as pessoas não se olham mais, né? Acho que uma coisa que eu vivi isso na minha infância, de sentar à mesa no final do dia e cada um perguntar como foi o seu dia, sabe? Essa conversa entre pai e filho, né? Essas reuniões familiares não é só no domingo, é no dia a dia, né? Ah, tá bom, tô aqui. Não sei, tô indo. Cadê isso aqui? Isso aqui, gente, nos traz sentimento, nos emociona. Pelo olhar a gente consegue perceber tanta coisa. E hoje está tudo aqui, ó, na telinha do celular. Então é aquilo, as pessoas não se olham, né? Não se querem. Eu acho que o olhar ele é aproximador. Ele traz afetividade pra gente. Eu carrego muito isso porque eu tive com os meus pais. Né, desde criança, o olhar, mesmo quando fosse uma coisa brava da minha mãe, assim, né, mas já estava ali o tempo todo, porque não era uma coisa impositiva. Olhe para mim quando eu estou conversando com você, não era, porque no dia a dia era comum acontecer isso. E é uma coisa que eu sempre trouxe para os meus alunos. Vamos conversar aqui, ó, principalmente com os surdos, é aqui, ó. Então, falta resgatar isso no dia a dia. A gente está tão bombardeado de informações sonoras e visuais, mas a gente tem que olhar um pouquinho para si. Como é que eu estou? Como é que ela está? E às vezes eu não preciso falar, mas se eu olhar para ela, eu sei como ela está se sentindo. Porque o vínculo que você tem, somente a parte afetiva é muito importante. Para você ter esse feeling de perceber como é que o outro está se sentindo e vice-versa, né? Então acho que é isso também. Eu lembro que tinha uma coisa também que eu aprendi nessa experiência com a Mariana, que era também falar antes de tocá-la, né? Então, a gente às vezes se encontrava no percurso até o lugar onde a gente fazia essa oficina juntas, e aí tinha isso de falar assim, oi Mari, aqui é a Jaque da oficina, tudo bem? E aí tocá-la, né? Então, essa coisa do toque, que é alguma coisa que é um pouco mais cultural do brasileiro, da brasileira, claro que vai variar, né? Mas, em geral, a gente é mais tátil, a gente se pega mais do que em outros países, outras culturas. E eu também sinto que isso foi se perdendo, muito por uma proteção importantíssima, até se a gente for pensar em questões de gênero, né? E várias outras questões, acho que os nossos corpos não são coisas para serem atravessadas assim. Ao mesmo tempo, também sinto que é importante a gente não perder aquilo que é bom, né? Quando a gente rompe com alguns padrões que são ruins, não dá para jogar tudo pelo ralo, né? E eu acho que tive uma oportunidade de ir para a Alemanha no passado a trabalho, e para mim eu lembro de sentir muita falta e falar, nossa, não sei se eu conseguiria viver num lugar assim que é muito diferente, né? Tipo, tanto o olhar, o tato, o abraço, não tinha, né? Pelo menos onde eu convivi. Para dizer isso, assim, que a Mariana era importante também ser tocada, às vezes para conduzir, dependendo do lugar ali, né, que a gente estava percorrendo juntas, mas também para falar de que também, às vezes, pessoas videntes darem os braços e atravessar a rua também é uma atitudinal, um recurso atitudinal, né, porque às vezes é tudo que você precisa ali, né, um pouco de contato humano. E eu lembro de fazer uma pesquisa uma época que tem uma coisa do ser humano, da nossa espécie, que para sobreviver, o bebê humano nasce muito frágil, né? Ele não nasce como algumas outras espécies, já muito mais desenvolvido. Então tem uma coisa dos olhos grandes, que inspiram ternura, né? A gente, né, as crianças, os bebês, a gente olha e essa sensação de querer cuidar é um recurso natural de sobrevivência. E o aspecto tátil, né? Então, eu lembro de ter tido essa pesquisa até de bastante controvérsia, de bebês que foram cuidados sempre com o uso de luvas.
e não eram amamentados diretamente no peito, e bebês que eram cuidados, né, amamentados no peito e tocados assim com contato direto da pele, e tem um adoecimento das crianças que não são tocadas. Para dizer isso, né, da gente estar atenta a sentido, a gente está aqui falando de acessibilidade, para falar do que a gente também está adoecendo enquanto pessoas que não têm deficiência, e que talvez as pessoas surdas e as pessoas com deficiência visual não passem por alguns desses adoecimentos, né? Quando também encontram sua comunidade, porque também pode haver muita exclusão, né? Sim, sim. Gente, estamos caminhando para o final, então é agora a hora. Pode falar. Principalmente perto da Paula, porque ela é uma pessoa que eu admiro muito. Já vamos começar daí. No ano passado, quando eu comecei na prefeitura, ela foi uma pessoa que me ajudou bastante em diversas questões, porque eu ficava muito ansiosa, muito nervosa, e ela sempre me ajudava bastante. Dito isso, eu gostaria de fazer algumas pontuações. E, gente, se eu estiver errada, por favor, pode falar a primeira pessoa, você está errada. Eu vou escutar porque eu quero aprender. Eu sou pedagoga e eu reconheço que tem uma carência muito grande na nossa formação com relação à inclusão, com relação à acessibilidade. Esses dias, um aluno meu, eu tinha passado um vídeo, e aí eu fui procurar o vídeo, e aí eu fui fazer o que a gente fala que se chama fazer um vídeo. Procurei um vídeo que, mesmo que eu não tenha nenhuma criança na minha sala com deficiência auditiva, procurei um vídeo que tinha som, que tinha música, mas que tinha também um intérprete. E aí uma criança olhou para mim e falou assim: professora, quem é? Eu vou falar do jeito que a criança falou. Eu sei que é correto falar pessoa surda, mas a criança falou: professora, quem é surdo vai no show? Aí eu falei assim: vai. Aí ele falou assim pra mim: mas por que eles vão no show se eles não escutam? Aí eu olhei assim, eu fiquei assim, por um momento, falei assim: meu Deus, e agora? Como que eu vou responder no aluno? Aí eu tive que puxar, assim, o que me ensinaram na faculdade sobre isso? Eu falei assim: ele sente a vibração da música. E aí o intérprete passa para ele que está sendo falado, mas não só que está sendo falado, mas assim, olha como ele está se expressando ali para comunicar o que está sendo dito na música. Parece, às vezes, a gente escutando a música, a gente não entende tudo aquilo que ela está querendo trazer para a gente. Olha para essa pessoa, olha para o intérprete fazendo sinais, porque você não consegue sentir a emoção que ele está tentando passar para você. E aí, eu passei o vídeo de novo. Aí eu falei: nossa, Pro, é verdade, que legal. Aí teve. Então eu entendi que a lógica que a gente é ensinado a ver no mundo interfere muito na nossa sensibilidade. Porque tinha ali uma criança que ela não entendia qual a importância da acessibilidade num show, por exemplo. Por que essa pessoa está no show? O que ela está fazendo ali? É um direito à cultura que as pessoas surdas têm, todos os cidadãos têm. E às vezes eu acho que isso que falha muito na nossa formação. A maneira como a gente é ensinado a interpretar o mundo. Aquela pergunta vindo da criança no processo de formação, eu entendi que foi, né, uma pergunta inocente. Mas o que essa pergunta revela sobre como a nossa sociedade nos ensina a enxergar as pessoas? Porque dentro de uma lógica colonial, a gente foi ensinado a ver um mundo que é com um tipo específico de pessoas viverem. E eu, como uma mulher negra que veio de periferia, eu entendo bem como é viver num mundo que não foi criado para você. Obrigada pela sua fala. É muito importante isso que você falou, que bom também que essa criança também teve contato com você, né? Assim, porque olha, tipo assim, num exemplo muito singular, como se amplia. E aí você falando também me deu... pensei também sobre essa coisa que a gente estava falando da formação cidadã, que a gente também vai no show, não só pelo que está sendo visto no palco, né? Mas pela confraternização, é onde a gente se encontra, a gente se encosta junto. Tem tanta coisa que acontece em cada manifestação cultural, né? Então, às vezes alguém poderia... Se a gente estivesse falando aqui sobre um tema que... Isso também acho que é um gancho que eu acho muito importante, né? Se aqui não fosse
se aqui o tema de hoje não fosse acessibilidade, diria respeito às pessoas surdas, por exemplo? Isso é uma pergunta que eu me faço também como mulher branca, pensando em todos os privilégios, porque assim, eu quero cada vez mais conseguir me comunicar com o maior número de pessoas. Então, isso me ajuda a orientar as minhas escolhas estéticas também, assim, porque dependendo da minha escolha estética, ela vai ser um recorte tão específico e tão pobre nesse sentido, que não vai dizer respeito a mais ninguém, né? Então, acho que isso também é importante, para além de quando a gente fala da temática de raça, classe, gênero, aqui da acessibilidade comunicacional, como que a gente pode falar sobre... É isso, que é também hoje, criação, né? A gente está falando sobre isso, tem a ver com criação de roteiro, assim, que circunstâncias que a gente coloca. Por exemplo, essa cena, essa história que você contou, ela poderia ser uma cena no audiovisual, mais do que duas mulheres brigando por um homem de novo, por exemplo. Mais do que uma mulher sendo assassinada e perseguida também, por exemplo, que são conteúdos muito recorrentes, né? Essa cena, tipo, não vi. Essa cena eu nunca vi, já vi muitas cenas de amor, muitas cenas de um homem beijando uma mulher... muitas cenas a gente vê repetidas vezes e essa, sei lá, uma professora que fala isso, a criança pergunta tal coisa. Então é isso que eu tento dizer, a gente tem que estar atenta, né, assim, e temos que estar atentas e fortes, né, sempre. Alguém mais? Antes da gente encerrar? Eu tinha que ir lá e puxar a orelha do coordenador, do gerente, e falar assim, viu? Que horas que vocês vão parar um pouquinho de trabalhar para poder orientar as pessoas que a gente está recebendo? Como a gente vai dar? Vai ter que ter empatia, vai ter que ter paciência, vai ter que... Né? Quando é que vocês vão fazer isso? Ah, mas isso não é a gente que faz, isso é o RH. Então, o RH, o RH não fez isso antes de introduzi-la. Né? Esse era um ponto. Outro ponto era que nós tínhamos também pessoas que se comunicavam por sinais. Aí veio a situação, né? Eu não consigo falar com ela, não consigo conversar, não consigo, né? Se sente uma deficiente, né? Só que você não tem. A gente, né? Enfim, chegou a pandemia. Primeira coisa, uso de máscara. Então, piorou. Vamos conversar. Tinha ainda uma escola que ela fazia A leitura labial. Então, e daí pronto, acabou. Essa pessoa vai sobreviver, né? E eu tô ficando angustiada, porque a gente não consegue conversar. Então, né, essa empatia, essa falta de preparo, né, para receber, é um pouco, né? Acho que também não é tudo. E o outro ponto é quando você começa a desenvolver uma deficiência.
Essa é uma incógnita. Nosso dia a dia, tem que ser algo assim, né? Que nem hoje eu tô me sentindo aqui, que eu tô assim, focado, né? Com vocês, né? Mas é mais uma coisa que a gente precisa aprender. Cadê? Tá dentro, né? Da escola, dentro do livro. Sim. Eu não sei, né? Quantas dificuldades, quantas deficiências, né? Deixa eu ver se eu consigo resumir. Quando você fala de empresa, né, dentro da parte da acessibilidade, a gente está desde 2011 trabalhando com algumas empresas, desde empresas menores até multinacionais, assim, exatamente sobre essa questão da acessibilidade, sobre a questão do respeito com a pessoa com deficiência. E a resistência maior está exatamente nas pessoas, não é no espaço de trabalho, são as pessoas que às vezes não aceitam mudar os seus conceitos, os seus preconceitos em relação à pessoa com deficiência, de achar que eles não são capazes de aprender, que eles não conseguem evoluir. Nós temos casos de pessoas aí que estão há 18 anos fazendo a mesma coisa na empresa, só isso, linha de produção, e vai ficar nisso. Nunca chegou para eles e perguntou: você tem vontade de aprender alguma coisa na empresa? O que você gostaria de aprender? Ou de perceber que esse surdo ou qualquer pessoa com deficiência tem uma habilidade maior, mas se ele fizesse um curso de profissionalizante, ele poderia evoluir dentro da empresa. Não se pensa nisso. O que se pensa hoje é a lei de cotas. Eu tenho que ter X funcionários para garantir a lei de cotas, porque eu vou ter redução do meu imposto de renda, né? Essa questão da humanização dentro das empresas é uma luta constante. E não é somente a questão do ofertar curso de língua de sinais para que as pessoas possam aprender a Libras, porque não é só isso para resolver a situação. São questões internas, eu comigo mesma, minha percepção de comigo, enquanto quais são os meus conceitos, os meus preconceitos, né? Que eu preciso desmistificar isso, tirar isso de mim, para poder receber essa pessoa e recebê-la de forma como se fosse comigo, o tempo todo. Porque às vezes tem chefe de alguns lugares que já falou assim: eu não gosto de trabalhar com deficiente, me tira daqui, que eu não gosto de falar assim claramente. Então, assim, não é qualquer um que dá para lidar com a questão da inclusão, né? E só para finalizar, já viu o Felipe ali, o dedinho? Não sei se é para nós, enfim. Acho que não. É que eu fico olhando todo mundo, pressa, gente. A percepção visual é muito louca aqui. Mas uma coisa que é importante, que eu lembrei agora de uma experiência na questão de teatro, gente. A gente está lá interpretando tal, aí de repente o ator me solta assim, uma interação com o público: você tá surdo? Juro que na hora eu travei, eu não fiz isso. Porque tinham pessoas surdas ali. Então, quando falo desse cuidado, é exatamente ter essa percepção também no que eu vou falar. Porque pra gente falar num dia a dia, entre nós aqui: você tá surdo, não me ouviu? Tudo bem. Você tá lá numa apresentação com público surdo, com intérprete ali, você tá garantindo a acessibilidade e você solta uma dessa. Né? Então, assim, travei ali, eu não fiz o sinal, porque pra mim isso foi ofensivo pra mim. Imaginei eu fazer isso pro público que estava ali, mas depois que terminou o espetáculo, eu pedi pro produtor conversar, né, com o ator e explicar a situação. Vocês estão num projeto cultural, pensando em acessibilidade, e você fala uma dessa. Então, tem expressões que para nós no dia a dia parece não ser ofensivo, mas no espetáculo ele é. Cego, surdo, sabe? Às vezes a forma pode ser pejorativa, pode ser preconceituosa. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E um dos desafios também, dentro do audiovisual, quando você vai fazer uma audiodescrição, por exemplo, que a gente passou isso ano passado. A gente trabalhou com a comunidade LGBTQIAPN+. Então, são termos específicos, né? E aí o cuidado que nós tivemos foi de pedir para os produtores, no caso, para os atores e atrizes que estavam lá, como eles gostariam, qual o pronome que eles gostam de ser chamados. E a gente não pensa nisso. Porque como eu ia fazer uma audiodescrição, mas eu não sei se quer que eu fale uma mulher travesti. É assim que ela se chama? Ele ou ela? Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Então, a importância de você se aprofundar desse roteiro, desse texto, e perguntar para as próprias pessoas que estão ali, que fazem parte desse roteiro, desse filme, né? Como que eles gostariam de ser chamados? Porque eu, como audioescritora, eu podia falar qualquer coisa, mas se você está pensando em garantir qualidade, você precisa perguntar isso para as pessoas também.
que fazem parte disso. Então, é mais um cuidado, né? Então é tão Aí é complexo, muita né? coisa Que é pra muita coisa mesmo. A gente pode fazer um segundo ciclo. Mas é tudo sobre enriquecer, né? Acho que uma coisa que você falou mais pro final que me pega bastante é que, lembrando que o ciclo se chama audiovisual e mudança social, né? E aí acho que também devo ter repetido nos outros dias e vou repetir hoje que acho que uma das coisas é também ver assim, o pote cheio no sentido de a gente precisa, como o sistema, a maneira como a gente se organiza, politicamente, ele fica dando rasteira na gente o tempo inteiro. Então dá essa exaustão. Então, é isso que eu falo, quanto mais mínima distância da norma, mais difícil será a sua existência. E a norma, ela é virtual, né? Então, assim, ela também de fato não existe. Assim, a gente sabe que são poucas pessoas bilionárias, trilhardárias dominando o mundo e o resto está assim, minimamente distante da norma. Então, eu acho que a gente precisa redobrar o nosso empenho e cuidar, isso que eu estou repetindo muito, cuidar do que a gente consome. E, de fato, aqui hoje a gente está super feliz, né, com a presença de vocês, mas a gente não teve muito público. Não é sempre que a gente consegue pagar a assessoria de imprensa, fazer, e mesmo quando a gente teve essa oportunidade, não é algo que garante que as pessoas venham. Então, o que eu fiz, assim, quando eu comecei a me angustiar com várias coisas a gente precisa redobrar o esforço e começar a realmente, assim, não só deixar de fazer, praticar ou consumir coisas nocivas, mas ao mesmo tempo consumir outras coisas num volume muito grande, porque a gente passa a maior parte da nossa vida, em geral, em experiências muito violentas. Assim, o processo, a estrutura pedagógica é violenta com os estudantes, a carga horária, o volume de conteúdo, até bem pouco tempo atrás, e ainda hoje, os conteúdos são racistas, não dão conta do processo histórico. Então, assim, a gente precisa correr muito atrás. E aí eu sinto que ver onde está rolando. Esse ciclo todo foi de graça, é gratuito, né? Tem acessibilidade, então assim, é isso, ter uma atenção, porque senão como você falou, né, e às vezes é até no ambiente de casa, em nome do amor, mas é isso, a gente precisa se fortalecer, né, você no seu processo, que você está compartilhando com a gente, então acho que é isso, esses lugares existem as comunidades, talvez elas sejam de pequena escala, e é mais difícil estar aqui hoje do que nesse samba, por exemplo, que eu também adoro, e adoro ir mesmo, nada contra, pelo contrário. Mas quem sabe no final... Né? Mas é o empenho, do tipo, não, então tá, eu vou mais tarde, ou nesse sábado não, ou agora eu vou ler tal coisa, agora eu vou ficar em silêncio, vou num bate-papo, sei lá, sobre a comunidade surda. Não sou surda, mas eu quero estar próxima, porque assim, sempre vale a pena, né? Então, acho que um pouco também do que a gente faz, acho que é com o que a gente trabalha, senão a gente não estaria vivos e vivas, né? Tem uma outra coisa que acho que vai ter que ficar para um outro momento, assim, que é também valorizar a cultura, por exemplo, oral, em relação à escrita. Tem muita sabedoria que é passada desde de tempos imemoriais, que não é pela escrita, e também essa cultura que é oralizada às vezes, mas não é pela palavra, ou que não é oralizada, que é do gesto, né? Então, tem muitas culturas que passaram muitos ensinamentos que a gente replica até hoje, né? Assim, as palmas, para falar de uma coisa muito convencional, elas são muito antigas. E ninguém, assim, isso aqui não, a palavra palma, né, em português, palmas, veio muito depois do que ela existe. Então, assim, eu tento confiar, e é difícil às vezes, que sempre vai ter uma maneira, porque assim, isso permanece, esses ensinamentos. A gente sabe se encostar. Tem uma coisa que tem acontecido nos metrôs, por exemplo, que tipo, a gente nunca tinha acidente no metrô, porque a gente tem uma inteligência natural de saber se locomover. Com o advento dos celulares, acidentes gravíssimos, tanto entre pessoas quanto quedas de escada, e agora precisa ter uma conscientização. Mas é só por causa disso. Então, assim, da estação tal até a plataforma eu guardar, né? Então, assim, eu fico assim, mais enérgica, porque eu de fato confio que é nesses pequenos dias, vai ser ruim, mas tá frio, mas eu não sei, vamos, que é melhor. Que seja até para, tipo, não, isso não me diz respeito, né? Então, queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer especialmente você, Malu, também Felipe, Isilda, Marco e Roberto, que são parcerias assim incríveis, e deixar para você finalizar nosso encontro aí como você quiser. Isso não é justo. É justíssimo. Então tá. Então eu quero que todos fiquem em pé. Já que é para provocar.
eu não estava na contratação, tá? Não, ficar em pé. Não estava, era só sentado, que era para trabalhar. Já aprendi algumas palavras que eu acredito que são extremamente importantes para a gente poder viver nessa sociedade. E vocês vão fazer agora a brincadeira do Sigo Mestre, tá bom? Fê, você pode gravar a turma? Talvez não. Cruzem os dedos. Coloquem aqui, mãozinha da testa. Respeito. Direito. Empatia. União entre as pessoas. Mais importante, amor e paz na vida de todos vocês. Então, obrigada por terem vindo, terem compartilhado com a gente todo esse momento. Gratidão.